Oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Essa é a nossa 32ª aula para o nono ano do Ensino Fundamental. E na aula de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre uma temática que está presente cada vez mais no nosso cotidiano. A gente já falou um pouquinho sobre a globalização, sobre os processos de avanços da globalização, os impactos da globalização, mas a gente vai falar hoje de um tema em específico dentro desse tema da globalização que vai cada vez mais estar presente na nossa sociedade. A gente vai entender um pouco sobre os impactos da tecnologia no nosso mundo, então a gente vai abordar especificamente a tecnologia. Mas o que é tecnologia, afinal de contas? Observem aí. Tecnologia, ciência que estuda, isso é de acordo com o dicionário. Quando a gente pesquisa no dicionário, tem esse significado aí. Ciência que estuda os métodos e a evolução no âmbito industrial. A exemplo da tecnologia da internet. Procedimento ou grupo de métodos que se organizam num domínio específico, que seria a tecnologia médica. E a teoria ou análise organizada das técnicas, procedimentos, métodos, regras, âmbitos ou campos da ação humana. Meio complexo, né, esse significado de tecnologia. Mas o que de fato é importante a gente entender é que a tecnologia, ela permeia por um processo muito maior daquilo do qual a gente tem como função de tecnologia. Geralmente a gente pensa e sempre associa a tecnologia aos avanços tecnológicos, à modernidade, aos aparelhos, aos smartphones, ao computador, a fone de ouvido, mas a tecnologia ela está muito além de todos esses processos. Continuando, observem aí. Desde que o homem é homem. Sim, a tecnologia é mais antiga do que podemos imaginar. Mesmo que cientistas e pesquisadores não sejam capazes de afirmar ao certo quando é que começaram a aparecer os primeiros avanços humanos nesse sentido, acredita-se que os primeiros sinais tenham surgido há mais de 50 mil anos. Então, tem uma imagem aí de pedras, certo? Que é um dos primeiros artefatos de avanços tecnológicos que a gente vai ter. Então, isso é importante para a gente perceber que a tecnologia ela está muito além dessas versões, daquilo que a gente tem com essas versões de avanços, de mídia, de telefone, de câmeras, de celular, de computador, de TV. Então a tecnologia está bem além dessas ferramentas que facilitam sim o nosso cotidiano, mas que a gente muitas vezes não percebe que tem sim agressões em determinados momentos. Continuando, observem aí as mais diversas aplicações. Ao longo da história, é possível até mesmo identificar como o desenvolvimento da tecnologia influenciou a nossa evolução. Nos tempos primitivos, por exemplo, destacam-se as ferramentas de pedras, que a gente acabou de ver, a utilização da madeira, a descoberta do fogo e a utilização do metal. Já na época medieval, se sobressaem as tecnologias aliadas à engenharia, como o desenvolvimento das grandes cidades, estradas e aquedutos. Aí tem uma foto de trabalhadores empurrando uma espécie de carrinho e a gente vê aí a roda que é feita, que na verdade não é uma roda, mas que é feito em formato quadriculado. Por que eu trouxe essa imagem? É para a gente perceber como que a tecnologia ela é importante desde os tempos primitivos. Um simples artefato, como uma roda, que facilitava o transporte de mercadorias ou, enfim, do que fosse ser transportado, é sim uma tecnologia e muito avançada se a gente se colocar naquele período, certo? Então, foi um grande avanço tecnológico para aquele período. Uma simples roda, certo? Que a gente vê e é algo muito comum para a gente naquele período, foi um grande avanço tecnológico. A exemplo também do fogo. A descoberta do fogo é sim uma forma de expressão tecnológica, já que através do fogo a gente tem inúmeras ferramentas e inúmeras utilidades no nosso cotidiano atualmente, certo? Uma coisa que foi descoberta há milhares de anos atrás, perdão, tem sim uma estrutura muito fundamental na nossa sociedade atual. Continuando. Logo em seguida, a Revolução Industrial provocou o verdadeiro boom
no mundo do estudo da técnica. Diversos ramos, principalmente o Fábio, começaram a encontrar maneiras de facilitar e agilizar tanto a resolução de tarefas quanto de problemas, que é o principal objetivo da tecnologia, certo? Facilitar e resolver essas demandas que a sociedade traz. Com tudo isso, também não demorou para que os especialistas começassem a dividir o estudo da técnica em vários campos diferentes. Assim, é possível repartir a tecnologia em campos de atuação, algo que permite um foco ainda melhor de trabalho em cada uma dessas áreas. Dessa forma, há a tecnologia de defesa, a téxtil, a de construção, militar, medicinal, educacional, mecânica, industrial, da informação e entre outras. Então, são inúmeras formas de aplicação da tecnologia. Isso é importante para a gente tentar desmistificar esse fato de que a tecnologia está associada apenas à nossa sociedade, aos avanços que a gente tem na nossa sociedade atualmente, mas que a tecnologia ela permeia por espaços que muitas vezes a gente não consegue nem imaginar, certo? Então, é um campo muito vasto e muito amplo. Mas vamos lá, continuando. Para o bem e para o mal. O que essa tecnologia, a tecnologia, não uma específica, mas a tecnologia de modo geral, traz tanto de forma positiva como de forma negativa? Observe, a evolução tecnológica não surgiu somente para despertar o que há de melhor nos seres humanos. Em diversos fatores, como nos instrumentos bélicos e de guerra, por exemplo, ela também exerceu grande influência, ajudando na sua evolução e na criação de máquinas cada vez mais mortíferas. De acordo com o professor Sérgio Alguma Coisa Júnior, mesmo sendo inegável que a tecnologia foi vital para uma evolução da humanidade, é necessário sempre mencionar que esta não é neutra e que nem todos os avanços tecnológicos redundaram em benefícios para toda a humanidade. Ou seja, não é só porque a gente tem grandes avanços tecnológicos, principalmente na nossa sociedade atual, que a tecnologia só trouxe benefícios nas nossas vidas, certo? É claro que existem muitos pontos negativos, como, por exemplo, essa questão da tecnologia ter sido utilizada para a guerra, certo? Para criar armamentos bélicos, as nossas próprias armas que temos atualmente no mundo, enfim, as bombas nucleares. Então, são muitos os efeitos negativos também da tecnologia. O que era para ser para facilitar e para ajudar, enfim, acaba se transformando também em pontos negativos. Continuando, a tecnologia moderna. No século XX, alguns campos da tecnologia começaram a se destacar mais do que outros, como o da tecnologia da informação. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que alguns estudiosos, bem como a própria evolução dos idiomas, começaram a tratar a tecnologia de uma forma um pouco diferente. Em outras palavras, a partir disso podemos encontrar várias novas ramificações, essas bem mais de acordo com o que estamos acostumados a relacionar a essa chamada tecnologia. Então aqui já é mais parecido com aquele conceito que a gente tem de tecnologia. Ramos como a nanotecnologia, a computação ou a robótica, além de vários outros, passaram a trazer o significado mais aceito, percebam as aspas, para o termo. É por isso que hoje tecnologia é sinônimo de aparelhos cada vez mais inteligentes, sofisticados e rápidos, como seu computador, tablet ou smartphone. No entanto, não é nada errado dizer que um arco e uma flecha, por exemplo, também são tecnologia. Então, deu para ter uma noção e distinguir um pouco esse conceito errôneo que a gente tem de tecnologia, que na verdade não é errado. É claro que tudo isso, o tablet, o computador, enfim, são tecnologias, mas é errado a gente dizer que só isso é tecnologia, certo? A tecnologia, ela é para diferentes povos, diferentes ramificações, então a gente tem conceitos diferentes da tecnologia. O que para a gente pode ser um avanço super tecnológico, para países super desenvolvidos como o Japão, pode não ser tão tecnológico e tão avanço assim, certo? Mas continuando, a tecnologia como facilitador. A tecnologia é uma grande aliada para facilitar processos dentro de uma organização. Integrada com as demandas do dia a dia, é possível reduzir uma entrega de meses para dias, por exemplo. Isso porque a tecnologia possui a capacidade de reduzir o retrabalho, de
aprimorar processos rígidos e ineficientes, assim como automatizar atividades manuais e viabilizar o monitoramento e acompanhamento contínuo de cada atividade do negócio. Tomadas de decisões assertivas e com base em informações aceleram o caminho para a obtenção e manutenção da excelência operacional. Então, é um fato que cada vez mais a gente vai ter avanços no nosso meio como sociedade. Por exemplo, esse ano, era para ter sido ano passado, mas esse ano foi realizada a primeira edição do Enem Digital, uma prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, feita no computador, não mais impressa, não mais com aquele monte de papel. Então, cada vez mais a tecnologia vai surgindo para facilitar os meios em que ela é empregada. Vamos lá, continuando para finalizar. Observem, a transformação digital. É perceptível o fato de que estamos vivendo em plena era digital, ainda que se trate de uma jornada. Cada vez mais os processos analógicos estão sendo transformados em digitais, corroborando para um cenário de mais autonomia, produtividade e inteligência na gestão de processos. Se antes uma única opção para entrega em domicílio de prato preferido era efetuar uma ligação telefônica e pedir um troco para determinada quantia, agora, com poucos toques no celular, você pede, na verdade, paga a conta e acompanha a chegada do entregador em tempo real. Então, sutilmente, você foi impactado por esse processo de eficiência em prol da inovação. Então, logicamente, a tecnologia, como esse processo facilitador, ela vem para diminuir os processos em que a nossa vida vai cada vez mais se acostumando. Por exemplo, hoje em dia você paga todas as contas no seu celular, certo? Lê o código de barras com a câmera do seu celular. Hoje em dia você liga daqui para uma pessoa que está do outro lado do mundo, a pessoa ouve sua voz em tempo real, você ouve a dela e vocês conseguem fazer um diálogo. Então, a tecnologia cada vez mais vem como um facilitador, apesar de ter os pontos negativos que a gente já abordou, certo? Então, para a gente tentar fixar um pouquinho melhor esse conteúdo que a gente acabou de ver, dessas tecnologias, desses avanços, a gente vai fazer duas questões simples para a gente melhor entender esse conteúdo. A primeira questão a gente vai fazer e responder, e a segunda questão é um trabalhinho para vocês fazerem em casa e mandar para o professor de vocês. Tirem fotos e mandem para os professores de vocês, tá bom? Observem aí, primeira questão. Tem aí, tecnologia. Tratado das artes em geral. Conjunto dos processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria. Linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento teórico ou prático. Aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral. Nossa era é a da grande tecnologia. Baseado nesse significado e no que foi estudado, é possível afirmar que tecnologia está somente ligada a inovações modernas? Justifique. E aí, a tecnologia ela só está ligada a essas inovações modernas? Vamos lá, não. A tecnologia é mais antiga do que podemos imaginar. Mesmo que cientistas e pesquisadores não sejam capazes de afirmar ao certo quando é que começaram a aparecer os primeiros avanços humanos nesse sentido, acredita-se que os primeiros sinais tenham surgido há mais de 50 mil anos. Então, a tecnologia ela é muito antiga. Vamos lá, a segunda questão, para vocês fazerem em casa. O mundo todo ainda luta contra a crise causada pela Covid-19. Todos nós fomos pegos de surpresa diante de uma situação até então inimaginável e inesperada, que trouxe questões sobre os verdadeiros impactos que o coronavírus trará às nossas vidas quando tudo passar. Com base nos seus conhecimentos, produza um texto abordando como a tecnologia tem o poder de influenciar positivamente e ou negativamente em nossas vidas, levando em conta principalmente o cenário atual. Em outras palavras, qual será o novo normal em um mundo curado de uma pandemia e como a tecnologia será um importante fator nos dias pós-coronavírus. Então, baseado nessa questão, nesse texto, façam um comentário, um texto, tirem foto e enviem para os professores de vocês, certo? Então a gente vai ficando por aqui. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa aula quantas vezes quiser, inclusive ver melhor essa questão para poder fazer o trabalhinho, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, até uma próxima.